Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá Pedro, chamo-me Lucélia. Desde já quero lhe agradecer por toda a informação que partilha, pelo seu trabalho. A minha questão tem a ver com PPRs. Eu tenho um PPR há cerca de 18 anos, que acabei por fazer na altura. O objetivo era mesmo para poupança. Nunca me preocupei muito com a rentabilidade que ia tendo no PPR, mas agora que tenho estudado mais e ouvido mais informação sobre literacia financeira, percebo que durante estes anos todos acabei por perder algum dinheiro e gostaria da sua ajuda porque pretendo transferir para outra instituição, mas como já se trata de uma quantia avultada, a minha questão prende-se por transferir para apenas uma instituição, ou se seria uma boa estratégia transferir para duas instituições, uma com exposição a maior risco e outra parte com exposição a menor risco. Dizer-lhe também que é um PPR que eu declaro em sede de IRS e pronto, gostaria de obter a sua opinião em relação a este assunto. Obrigada e bem-aja. Olá, obrigado eu pela sua pergunta, que acho que é uma dúvida que muitas pessoas podem ter também. A questão dos PPRs continua a suscitar muita curiosidade, e ainda bem, porque é um produto que já tem décadas e continua a ser praticamente desconhecido da maioria da população, sendo que é uma excelente ferramenta para fazer crescer o nosso dinheiro se nós escolhermos um bom PPR. Há mais de 200 PPRs em comercialização em Portugal, o que quer dizer, como em várias áreas da nossa vida, profissões, carros, casas, empregos, restaurantes, ou seja, há muita escolha, mas nem todos são bons. No meio disso, há péssimos PPRs normais, que não aquecem nem arrefecem, e excelentes PPRs. O que todos nós temos de perceber é que não há o melhor PPR. Existe o PPR ou os PPR mais adequados ao seu perfil de investidora, ou de qualquer um de nós. E, portanto, em primeiro lugar, quero elogiá-la por ter feito essa pergunta, porque mais vale perguntar antes do que perguntar depois. Em primeiro lugar, quero dizer a si e a todos que o facto de ter o seu PPR no IRS e transferir o seu PPR para outro PPR não tem qualquer impacto. Mantém as deduções. Só isso pode deixá-la descansada, desde que não resgate esses PPRs para depois fazer uns novos. Aí perde as deduções e tem de devolver tudo aquilo que já recebeu, com multa. Aquilo que tem de fazer é transferir, como mencionou, e muito bem. Outra resposta à sua pergunta é se deve transferir para outro ou para vários. Deve transferir para vários. Um conselho que nunca falha ou falha muito pouco é diversificar as nossas poupanças e os nossos investimentos, neste caso também nos PPR, porque se pusermos tudo em apenas um PPR, se houver algum problema, alguma desvalorização com esse PPR ou um problema com essa instituição, nós podemos ficar com esse dinheiro preso durante
mais tempo do que aquilo que nós prevíamos, ou pode prejudicar-nos seriamente. Portanto, eu diria que está a pensar muito bem. Tendo ainda um valor avultado, não sei quanto, 20 mil, 30 mil, 50 mil euros, seja lá o que for, já que vai retirar desse fundo PPR, desse PPR, não sei se é fundo PPR, se é o seguro PPR, deve agora pesquisar e encontrar 2, 3 alternativas, partindo do princípio que quer colocar tudo apenas em PPR, porque tem outras ferramentas, não é? Que se segue este podcast já sabe que tem ETFs, tem ETCs, tem fundos de investimento, tem várias alternativas. Mas partindo do princípio que quer manter-se num produto que conhece, e acho que faz muito bem, fica já a saber que os fundos PPR, não estou a falar de seguros PPR, porque aí se quer coisas com capital garantido, eu até diria que os certificados da Forro e certificados do Tesouro e outro tipo de ferramentas com capital garantido rendem mais do que a maior parte do que os seguros PPR. Só não têm o tal benefício fiscal à entrada e à saída. Portanto, estava eu a dizer que os fundos PPR têm uma classificação numérica entre 1 e 7. 1 é muito conservador e quase garantido. 7 é extremamente arriscado e com 100% de ações ou perto disso, ou seja, é algo que pode ter uma elevadíssima rentabilidade, mas também tem uma grande volatilidade, tanto sobe muito como desce muito, mas já sabe, só vai resgatar quando estiver com lucro. Se estiver em perda ou com fracos lucros, aguarda. Por isso é que não pode pôr lá dinheiro que vai precisar rapidamente. Então, qual é o procedimento? O primeiro procedimento que eu sugiro, e todos vocês já sabem que eu não tenho ligação nenhuma a qualquer empresa, nem a qualquer produto, e portanto, para mim, tudo o que eu disser é completamente isento. É a minha opinião, que vale tanto como a sua. Não recebo nada por estar a sugerir um ou a sugerir outro. Portanto, deve investigar em primeiro lugar, no mesmo local onde tem o seu PPR, se tem aquilo que procura. Antes de ir para outras instituições, chega ao sítio, que eu não sei onde é que tem o seu PPR, que não está a render nada há quase 20 anos. Isso é quase... bem, é horrível ter 20 anos, uma quantia considerável parada ou a perder para a inflação. É terrível. Não vamos pensar mais nisso. Vamos pensar daqui para a frente. Já percebeu que devemos ter atenção à rentabilidade daquilo que nós temos como ferramentas financeiras? Já percebeu isso? Vamos agora mudar. Então, primeiro passo, vai ao sítio onde tem o seu atual PPR, miserável, e diz: meus amigos, eu já percebi que isto não está a render nada, estive a perder tempo durante este tempo todo, lamento que não me tenham dito que isto não tinha uma rentabilidade que superasse a inflação, ou que pelo menos combatesse a inflação, estou muito triste convosco. Seja como for, como eu já percebi, agora, antes de eu mudar para outro, quero saber que PPRs mais rentáveis é que vocês têm. E então vai pedir as rentabilidades dos melhores produtos que eles têm no último ano, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. E eles vão apresentar-lhe uma lista, caso tenham. Se não tiverem, meus amigos, então pronto, preparem-se, porque eu vou tirar aqui do meu dinheiro, vou transferir isto para outro PPR, estou à procura, depois receberão notícias dessa entidade. Então eles vão dar-lhe a tal lista, vai ver se há algum que lhe interessa, veja o nível de risco, vai de 1 a 7, 4 é aquele que será um PPR moderado, digamos assim, que é aquilo que procura um mais arriscado e outro mais moderado. Então vai encontrar o melhor que encontrar de nível 4 e vai encontrar o melhor que descobrir de nível 6 ou 7. Se isso estiver de acordo com o seu perfil e perceber que esse especificamente vai andar aos trambolhões, tipo montanha-russa, durante os anos. É assim que funciona.
E não vai entrar em pânico e não vai resgatar. É uma coisa para deixar andar mais 5, 10, 15, 20 anos. Ou até atingir o seu objetivo, que essa é a parte mais importante, tem de saber quanto dinheiro é que quer atingir com esse valor. Assim que atinge esse valor, ou continua sabendo que a seguir pode baixar, ou então vai reduzindo o risco. Vai transferindo então desse mais arriscado para o outro mais moderado. Pode andar sempre a balancear assim a sua carteira ao longo dos anos. Pode ir transferindo de PPRs mais moderados ou mais conservadores para outros mais arriscados e depois transferir determinados valores para outros PPRs, enfim, de acordo com a sua fase ou de acordo com a fase em que estiver a sua vida. Uma forma de descobrir quais são esses PPRs, ou qual é a lista dos PPRs que tem disponíveis no mercado em Portugal, em vez de ir às instituições que conhece e eventualmente aquele PPR que é melhor para si está num sítio que nem sequer imaginava que existia, uma gestora de fundos ou numa outra entidade bancária que nunca teve lá conta, pode estar em qualquer sítio. Então vai ao Google e vai escrever comparador de PPRs e vai encontrar dois comparadores. O comparador de PPRs da ASF, que tem sobretudo os seguros PPR, e vai encontrar o comparador de PPRs da CMVM, que é quem tem a maior parte dos fundos PPR. E depois é só ir clicando. Aquilo é tipo uma folha de Excel em que na coluna em cima vai escolhendo os filtros que quer. Quero o mais rentável nos últimos 3 anos. E aparece. Quero saber a lista dos PPRs mais rentáveis dos últimos 10 anos. E aparecem por ordem decrescente. Portanto, do que teve mais rentabilidade para o que teve a menor rentabilidade. Quero saber o PPR que teve a maior rentabilidade no último ano. Depois podes pesquisar, dentro dos 5 que escolheu, quero saber destes todos qual é que tem as comissões mais baratas. Clica nessa parte da coluna, nessa coluna das comissões. E, portanto, vai acabar por chegar ao produto que corresponde mais ao seu perfil. Depois aí, contacta essa instituição. Se lhe interessar, fala com eles. Não lhe interessa essa instituição, passa para a segunda. Não lhe interessa essa, passa para a terceira. Não lhe interessa, passa para a quarta. Há de encontrar um PPR que lhe interessa numa instituição na qual confia. Depois, qual é o procedimento? Chega ao pé dessa instituição, presencialmente, por telefone, online, por e-mail, por formulários, seja lá o que for, e explica a sua situação e diz assim: olha, eu tenho um PPR em tal sítio e quero transferir X dinheiro para o vosso PPR. Podem tratar disto, se faz favor? E eles explicam-lhe todos os procedimentos. Claro que isto vai envolver burocracias, vai envolver abrir conta nessa instituição, preencher documentos, apresentar os seus documentos pessoais, preencher a papelada toda, assinar. Mas lá está, estamos a trabalhar para ganhar dinheiro, para rentabilizar o nosso dinheiro. Esse trabalho vai ter sempre de o fazer, vai ter sempre de o ter. Portanto, vai fazer isso com essa parte do dinheiro que quer. Ora, estava a passar aqui uma ambulância, mas é noutra estrada, aqui ao lado. Estava eu a dizer que vai ter de ter esse trabalho, sim, e depois vai transferir, vai dividir metade, se quiser, pode dividir 1/3, 2/3, o que entender. Assim, olha, quero transferir 10 mil euros, 20 mil euros, 30 mil euros desta instituição para a vossa instituição, para este PPR. E pronto. E depois eles têm 10 dias para fazer isso. Vai à outra instituição onde tem o tal outro PPR. Atenção, na mesma instituição pode ter os 2 PPRs que lhe interessam. Um de nível 4, mais moderado, e um de nível 6, 7. Ou pode estar em 2 bancos diferentes, em 2 gestoras de fundos diferentes. Enfim, para começar a perceber e a conhecer nomes de PPRs rentáveis,
como princípio e não como conselho, já sabem que eu tenho 15 PPRs diferentes, uns mais rentáveis do que outros, e eu mensalmente, já há vários anos, mensalmente digo quanto é que estou a ganhar ou a perder em cada um deles, com gráficos. Portanto, basta olhar para esse gráfico para perceber se aguentaria aquelas perdas ou não que já foram registadas no passado. Porquê é que esse gráfico que eu faço é muito importante em termos de literacia financeira? Porque cada instituição faz, obviamente, o gráfico do seu PPR. Do seu deles, não é? Mas não o compara com os outros. Eu comparo os concorrentes todos, não é? Pelo menos aqueles que eu tenho e que eu pus lá dinheiro. Sendo que alguns desses PPRs eu já não os devia ter, porque têm uma rentabilidade muito fraquinha. No entanto, mantenho-os para vos mostrar justamente isso. Portanto, em conclusão, faz muito bem em mudar. Descobriu, finalmente, que durante muitos anos, mais de 10 anos, não ligou nada à rentabilidade do seu dinheiro, o que é terrível. Acordou, fez muito bem, já sabe que está a perder dinheiro, mesmo que não fisicamente, ou enfim, em termos de líquidos, não tem lá menos dinheiro do que aquilo que lá pôs. Não está a render acima da inflação, portanto, está a perder valor, não está a perder dinheiro, mas está a perder valor, e, portanto, vai mudar, já decidiu transferir esse PPR para 1 ou 2 ou 3 PPRs diferentes, deve fazê-lo o mais rapidamente possível, mas conhecendo os riscos da volatilidade. Isto é, que vão subir e descer ao longo do tempo e que não deve entrar em pânico quando isso acontecer, porque faz parte do processo e deve continuar a reforçar esses PPRs mensalmente até entender que deve parar ou quando decidir que precisa desse dinheiro. Muito obrigado mais uma vez pela sua pergunta. Enviem as vossas dúvidas para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, de falar sobre este podcast a outros e de subscrever a newsletter em contaspoupanca.pt e também de me seguir nas redes sociais. Portanto, todas as dicas estão em contaspoupanca.pt. Visite esse site diariamente. É como se fosse uma espécie de jornal diário em que vai encontrar sempre dicas importantes que podem mudar a sua vida financeira para melhor. Muito obrigado. Boas poupanças. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito Active Bank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app Active Bank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.